Seu amor me satisfaz. Tu és tão lindo. Seu perfume me atrai. Tu és tão lindo. Seu amor. As vozes declarando: Tu és tão lindo. Seu perfume. Seu amor. Tu és tão lindo. Seu perfume. Perfume. Teu perfume me atrai. Tu és tão lindo. Seu amor me sai. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. Teu perfume.
pode aplaudir e exaltar a Ele. Som. Amém? Hoje a palavra está com Filipão. Shabbat Shalom, igreja. Boa noite. Queria convidar vocês para estar de pé. Sei que o cansaço às vezes nos limita, mas vamos dar o melhor para o nosso Pai. Porque quando nós abrimos a nossa boca, o céu ele entra em concordância. Mas quando levantamos as nossas mãos, a vitória já é ganha.
Deus ele me deu essa palavra semana retrasada. E como eu não pude ministrar, por causa que eu estava um pouco debilitado, mas eu pedi uma palavra do Senhor e o Senhor não me deu uma palavra. Ele permaneceu com essa palavra. E eu me identifiquei muito com essa palavra, com esse profeta, porque algumas coisas têm acontecido ao longo desse tempo. E mediante essa palavra eu me encaixo muito com o perfil desse profeta. Atos capítulo 6, versículo 1. Atos, capítulo 6, versículo 1. Amém? Podemos? Amém. Algum tempo depois, o número de judeus que se tornaram seguidores de Jesus aumentaram muito. E os que tinham sido criados fora da terra de Israel começaram a queixar dos que tinham sido criados em Israel. E a queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Então os 12 apóstolos reuniram todos os grupos de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e entregamos esses serviços a eles. Assim nós podemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Amém? Eu estava lendo algumas coisas e esses dois grupos, eles sempre tiveram diferenças, porque uns eram hebreus, que eram judeus, praticantes do judaísmo, praticantes da cultura judaica, e outros eram elistens. Sim, eram judeus que também eram judeus que permaneciam fora da Palestina, né? Que tiveram uma cultura grega. Então eles sempre tiveram confrontos por causa das culturas que eles levavam. Uns por ser judeus, mas cultuavam algumas coisas gregas, e outros eram judeus que praticavam o judaísmo. Então os apóstolos, eles identificaram que havia um problema maior antes de ele acabar e poder resolver o problema. Então pediram para que esses grupos de pessoas trazessem 7 homens de confiança, homens cheios do Espírito Santo de Deus, homens com fé. Então esses homens foram escolhidos por essas pessoas, e todos concordavam com a proposta dos apóstolos. Então escolheram Estevão, o homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e também Filipe, e também o Procoro, Nicanor, Timão, Paminas, Nicolau, Antioquia, um que era não judeu, mas que tinha convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos que orassem e puseram as sobre ele e sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém,
e o número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Estevão era um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder. Fazia grandes maravilhas e milagres antes do povo, mas ficaram contra ele. Alguns membros da sinagoga, dois homens livres, que era da sinagoga dos judeus que tinham vindo das cidades de Cirene e Alexandria, antes outros judeus que da região de Cilícia e da província da Ásia, começaram a discutir com Estevão, mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira eles atiçaram o povo, e os líderes e os mestres da lei depois foram e agarraram Estevão e levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentira a respeito dele, e essas pessoas confirmaram a seguir. Amém? O pastor já ministrou essa palavra há algum tempo, e eu já tinha visto essa ministração, mas quando a gente para ler e a gente se identifica mais, e eu comecei a ler, porque Deus ele me deu essa palavra. Deus ele me deu essa palavra num tempo tão difícil, porque eu nunca tinha visto, na minha idade e o tempo que eu tenho de evangelho, um crente perseguir o outro. Eu nunca vi, cara. Eu nunca vi. E essas coisas têm acontecido comigo ao longo desse tempo. Eu tive mais confronto com pessoas que dizem ser crente do que pessoas que não são crentes. É muito difícil você ter que ouvir algumas coisas e concordar. Eu estava no ônibus e tinha uma mulher falando. Confesso que eu não queria falar, mas eu queria ficar na minha quieto. Mas quando ela falou algo, eu fiquei meio abismado. Ela falou que Deus ele se arrepende de criar a humanidade. E quando eu vi aquilo me indignou tanto, porque eu tive que falar: poxa senhora, a senhora está muito equivocada, a senhora está errada. Deus ele não se arrepende de criar a humanidade. Nós somos a obra-prima que o Senhor já fez. E o Senhor, nessa palavra, ele fala que ele teve não esse ato de ter criado nós, que o Senhor ele teve de ter criado nós na terra, porque nós era para sermos criados e vividos nos céus. E quando ela falou isso, eu me indignei, cara, porque eu nunca vi crente falar tanta besteira como nos últimos dias. Eu estava pedindo uma palavra a Deus, Deus ele não me deu essa palavra. E dentro desse texto, eu me identifiquei tanto com esse cara, porque o que aconteceu com ele está acontecendo comigo. Eu nunca vi na minha atualidade, no momento que eu estou vivendo, crente perseguir o outro crente. Confesso para vocês que semana retrasada eu tive uma desavença com um que se diz ser crente, e eu acabei me exaltando, falando um pouco mais alto do que ele, sendo que o inimigo ele já tinha preparado algumas coisas e eu não pude perceber. Então, no meio dessa desavença, o Senhor falou comigo: Estevão. Eu fui parar para ler essa palavra.
Eu vi, cara, realmente eu me identifico muito com esse cara. Porque esse cara, ele fez de tudo para poder mudar um sistema religioso. E ele perdeu a sua vida de uma forma muito desagradável, porque ele morreu apedrejado. Mas, no meio de tudo isso, eu pude captar algumas coisas. E, cara, eu confesso que às vezes eu tenho que tirar a espada de mim, porque eu já ando com ela aqui. Porque no momento que ele começou a falar, eu tive uma impressão ruim. Porque já não era a primeira vez que ele tinha feito aquilo comigo. Já era a terceira vez. Então, quando eu puxei a espada, o Senhor falou comigo: para, olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, já tinham pessoas esperando para que eu tomasse uma decisão, para que eles pudessem falar de mim e rir de mim. Eu pude perceber que eu estava no meio de algo que eu não queria estar. E o Senhor, Ele me deu essa palavra, porque antes desses apóstolos colocarem as mãos sobre eles, eles já faziam o trabalho. Cara, é meio complicado, porque os ataques que eu estou sofrendo não é nem de espíritos, algo espirituais. Eu estou sendo atacado por crente. E eu tento levar uma vida de santidade. Eu tento levar uma vida de princípio. Mas eu confesso que é difícil. É difícil porque alguém que se denomina ser da mesma classe que você, adora o mesmo Deus e te perseguir de uma forma... Na minha empresa agora está proibido de ter alguma manifestação. Porque antes de ter isso, eu fazia um trabalho na empresa. Eu cheguei a comunicar ao pastor que eu fazia algumas ordenanças, questão de orações dentro da empresa. E adivinha quem acabou com essas orações? O próprio crente. E é uma coisa que a gente nem espera, porque as pessoas estão do teu lado, adorando o mesmo Deus, mas elas se denominam os seus próprios deuses. E aqui Estevão, ele estava batendo nessa tecla, porque quando Estevão bateu de frente com aqueles homens religiosos, ele viu que eles estavam fazendo a mesma coisa que no passado, quando eles estavam crucificando a Jesus. Os mesmos atos. E ele precisou fazer uma analogia de tudo aquilo que eles passaram no passado e explicar tudo aquilo que estava ocorrendo para eles. Ele começou a falar de Abraão até Salomão. E o mais engraçado é que aqueles homens, eles seguiam princípios do judaísmo, se denominavam pessoas tão religiosas, mas quando Estevão veio com uma palavra de confronto, cara, Deus não habita mais em tempo feito por mão de homens, cara. Entende? Deus agora ele habita no nosso meio. Deus agora ele não precisa de sacrifício de animais. Deus agora quer o nosso coração circuncidado. Então aqueles homens se sentiram afrontados, porque há uma cúpula dos religiosos.
Então eles arrumaram um jeito, uma forma para que eles pudessem acabar com Estevão, de poder paralisar ele. Mas esse homem, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé, que nada podia parar aquele homem. E foi por causa dele que começou a perseguição da igreja. Foi por causa dele que Paulo começou a perseguir a igreja. Ele foi um marketing, né? Martim, né? O primeiro homem a morrer pelo evangelho. Eu me identifiquei muito com ele. Porque é difícil, cara, a gente desconstruir algo que já foi construído há muitos anos pela religião. Cara, eu também sou um pouco religioso. Eu era demais. Mas eu estou sendo tratado. Eu estou sendo tratado nessas questões. Mas só que existe um evangelho, um só Deus, mas às vezes nós fazemos divisão disso. Porque nós queremos adorar um só Deus, mas queremos fazer do evangelho dois evangelhos. O evangelho de Cristo e o nosso próprio evangelho. Aqueles que nós somos certos, estamos sempre certos. Aquele evangelho que nós não queremos fazer aquilo que os nossos líderes estão opondo para nós fazermos. Achamos mais certos fazer do nosso jeito. E esse tipo de evangelho, cara, que está sendo construído aí. O evangelho do convencido. Aquele que ele pode fazer tudo. Aquele que ninguém pode dar sugestão. Aquele que ninguém pode falar. Ele quer fazer do jeito dele. Estevão, ele bateu nessa tecla. Disse, cara, esse evangelho que vocês estão proclamando aí não é o mesmo evangelho de Cristo. E a gente às vezes tem que desconstruir isso tudo, cara. Porque eu não vim de igrejas, eu não vim de lugares. Aqui foi a minha primeira igreja. Primeiro ministério, estou até hoje aqui. Mas eu sei que, assim como vieram pessoas de tudo quanto é lugar, judeus gregos, judeus não gregos, assim é na nossa igreja. Vem pessoas de tudo quanto é lugar. Vem pessoas da Batista, vem pessoas da Beth Xavier, vem pessoas da Universal. E é difícil quando nós batemos de frente com um confronto. E algo que eu gosto muito é de ser confrontado. Eu adoro ser confrontado. Porque eu acho que no meio do confronto é que nós vamos se ajustando. É no meio do confronto que nós vemos aonde nós erramos, aonde nós podemos acertar. É no meio do confronto, é no meio do fogo. E essa palavra que o Senhor me deu foi no meio de uma tempestade. Eu estava pronto para desembargar a espada. Mas eu decidi ouvir a voz de Deus. Porque eu mexi num algo tão crucial, que para ele era tão importante. Cara, tu está vivendo um evangelho errado. Ou eu que estou errado. Eu nunca vi um crente perseguir o outro, bufetar o outro, garfar o outro. Essa é a nossa geração, irmão. Nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar esse decreto. Nós não somos os mais certos. Nós não somos a maioria.
Mas o Senhor nos confiou algo. Nós recebemos algo aqui que muitos lugares não recebem. Eu estava falando na intercessão que um tempo atrás nós comia papinha. Hoje nós estamos comendo comida mais sólida, algo mais construtivo, algo mais relevante. Esse é o nosso evangelho. Mas a gente temos que mudar isso. Porque o Cristo que me apresentaram não é o Cristo que eu vivo hoje. Não é o mesmo Cristo. Eu sei que as coisas estão difíceis. Confesso para vocês, vai piorar mais. Mas dentro desse tempo, nós estamos sendo tratados. Nós estamos recebendo algo do Senhor que muitos querem receber, mas não podem. Hoje nós estamos aqui e nós não cumprimos rituais religiosos. Nós precisamos mudar a nossa mente. Esse cara morreu porque ele foi um cara diferente. Ele foi um cara diferenciado. E a gente precisa ser pessoas diferenciadas. Nós precisamos apresentar um evangelho acolhedor, aquele que acolhe, aquele que chora com quem chora, aquele que se alegra com quem se alegra. Mas nós vivemos um evangelho tão dividido. Pô, fazer as coisas do nosso jeito dá muito errado. Tem caminhos para o homem que parecem ser bons, mas levam à morte no final de tudo. Nós precisamos parar de tentar do nosso jeito. A igreja ela foi perseguida por causa desse cara, Estevão. Paulo começou a perseguir a igreja através desse cara. Eu creio que nesse tempo entrou um espírito em Paulo, em Saulo, né? Que ele começou a perseguir a igreja. É o espírito da religiosidade. Esse cara, antes de ele morrer, ele teve uma visão. Ele viu Jesus à destra do Pai. Da mesma forma que o Senhor entregou a vida ao Pai, Ele entregou a vida ao Senhor. E fez um pedido: Senhor, não oculte esse pecado. Por mais que aquelas pessoas caluniou Ele, perseguiu Ele, entregou Ele de uma forma tão horrenda. Ele saiu como um mentiroso, como um falso profeta, como um enganador. Mas ele falou: Pai, não oculte esse pecado. Ele ainda pediu misericórdia. Porque às vezes a gente não sabemos o que fazer. Nós acabamos julgando o nosso irmão. A perseguição ela só vai aumentar cada dia mais. Da mesma forma que você quer subir, a perseguição ela vai te perseguir. Da mesma forma que você opõe a fazer para Cristo, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido pelos seus parentes, você vai ser perseguido pelos seus filhos, você vai ser perseguido pelo seu cônjuge. E você tem que estar preparado para isso. Quem tem ouvidos, ouça. Eu estava explicando algo ali na intercessão. Cara, essa semana, tudo para acontecer, aconteceu comigo.
Eu estava andando na rua hoje. Eu fui na lotérica. Passei em frente àquela igreja católica que tem lá do outro lado, em frente ao cemitério. Eu nunca tinha sentido o que eu senti. Quando eu passei na calçada da igreja, eu senti como uma mão entrasse dentro do meu peito e apertasse o meu coração. Eu agachei e falei: Senhor, tenha misericórdia. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Não deixa com que eu passe mal aqui na rua. Mas aquilo foi me apertando, me contorcendo. E assim, algo dentro de mim falou assim: olha para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu vi uma imagem dessa senhora aí. Incrível que pareça, ela estava rindo. E eu pude perceber que eu não estava sofrendo um ataque do coração. Eu estava sofrendo um ataque espiritual. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida. E essa semana foi acontecendo várias coisas comigo, que às vezes eu nem entendo as coisas que acontecem. Às vezes eu nem dou muita importância. Mas é os níveis. Quando você deseja aumentar o nível, mais ataque você vai sofrer. Quanto mais responsabilidade você vai adquirindo, mais ataque você vai sofrer. Amém? Me ajuda aí, gente, vocês estão dormindo. Eu me identifiquei muito com ele. Vou ler agora o capítulo 7. Capítulo 7, 54. Fala sobre a morte dele. Amém? Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito e ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito e olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. Viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olha, eu estou vendo os céus abertos e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e gritaram: avança, todos juntos contra Estevão. Depois jogaram para fora da cidade e apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. E quando eles tiveram as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenas esta gente por causa desse pecado. E depois que ele disse isso, ele morreu e Saulo aprovou a morte de Estevão. É isso que às vezes nós temos medo disso, às vezes. Eu tenho agora, assim, eu tô meio, porque tem lugares que a gente não pode mais falar de Jesus, tem lugares que a gente não pode mais cultuar. Eu entendo dessas questões. Isso às vezes nos coloca medo, né? Do que algumas pessoas vão fazer em questão disso. Pô, mas esse cara, pô, ele já sabia que ia morrer, mano. Ele já sabia que ia morrer. Mas mesmo assim ele não se calou-se.
ele continuou seguindo em frente, ele continuou dizendo a verdade. E é isso que nós temos que dizer, a verdade. A verdade. A verdade. Perseguição, ela vai vir mesmo com você com a boca fechada. Porque desde o momento que você veio aqui na frente, levantou a sua mão, aceitou Jesus, tu já vai ser perseguido. Você já vai ser perseguido. Juntos nós somos mais fortes. Deus capacitou vários homens na terra. Vários homens na terra. Deu inteligência para homens. Uns inventaram armas, outros descobriram a eletricidade, outros foram capazes de fazer algo tão pesado que se chama avião flutuar. Hoje o Senhor, ele deu a inteligência para o homem criar uma bomba, e hoje o ser humano, ele usa isso para atacar os outros. Mesma coisa somos nós. O Senhor às vezes nos dá algo e a gente às vezes usa isso para atacar os nossos irmãos. Nós somos sábios porque nós, às vezes, não é porque nós queremos, é porque o Senhor nos capacita. E tudo vem dele, tudo vai para ele, tudo é dele. Eu sei que é difícil, gente, é difícil. Eu confesso que eu não gosto de fazer muitas coisas, mas eu preciso fazer. Tem coisas que eu não gosto, mas eu preciso fazer. Eu preciso fazer. Porque antes desses homens reconhecer, Estevão já fazia. A Bíblia fala que ele era um homem extremamente com fé aguçada, um homem extremamente cheio do Espírito Santo. E às vezes nós somos assim, talentosos, cheios do Espírito Santo, cheios de fé, mas a gente esperamos algum mecanismo, algo parecido como um botão para que alguém aperte, para que a gente possa despertar. Pensa vocês que não tem ninguém vendo, sempre tem alguém vendo. O céu, ele não pode parar por causa das suas decisões. A promessa do Senhor, ela não pode parar por causa do seu mimimi. Eu sou igual a pastora. Eu tenho alguns pensamentos igual da pastora. Em outros lugares do que atrás de um púlpito. Mas eu preciso fazer. Porque quando nós começamos a fazer, nós começamos a honrar o Senhor. Mas ele está fazendo. Ele não gosta de dançar, mas ela está dançando. Nós precisamos fazer porque o Senhor é bom. O confronto é bom, nos alinha. Eu gosto de confronto, mas tem coisas que eu não aceito. Mas eu preciso mudar, eu preciso me dar uma chance de ser algo, alguém, ou ser reconhecido. Eu preciso.
fazer, igreja. O Senhor, Ele está separando um exército. O Senhor está selecionando pessoas que não têm medo, pessoas corajosas. Eu quero estar incluído nesse meio. É difícil, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para Ele. Não é isso que o nosso pastor falou? Mas é verdade, é para Ele. Porque algo que é bom para Ele, às vezes não é bom para nós, mas a gente precisa fazer. Eu sou constrangido demais com o Espírito Santo. Sou constrangido demais. Eu estava dentro de uma farmácia e o Espírito de Deus, ele me confrontou dentro da farmácia. Pediu para que eu colocasse a mão sobre o joelho de uma senhora. Tem algo que eu nem entendo, gente. Eu penso que é coisa da minha cabeça. Às vezes eu olho até pro alto e eu olhei para a cara da senhora. E não fiz. Mas o Senhor, Ele gritou no meu coração: filho, faça isso. Coloca a mão sobre o joelho dela. Falei: senhora, posso colocar a mão sobre o seu joelho? E comecei a declarar algumas coisas sobre o joelho dela. E ela começou a rir. Eu falei: se você tem fé, tu vai ser curado. Só que eu não esperei. Eu fui embora. E quando eu saí da farmácia, foi entrando muitas senhoras e senhor de bengala. Eu falei: Senhor, pelo amor de Deus, tem muita gente. Nós precisamos fazer, gente. Às vezes nós falamos tanto e às vezes a gente nem faz aquilo que a gente fala. Quem é você no oculto? Quando não tem câmera, quando não tem teu irmão do teu lado. Quem é você, cara? Quem é você? Será que você é a mesma pessoa que está aqui na igreja? Meu maior medo é isso, de eu ser algo aqui dentro e lá fora ser outra pessoa. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo disso. A gente precisa fazer aquilo que a gente pronunciamos. Porque para o mundo físico, aparentemente, não importa, mas no mundo espiritual isso importa. Porque quando você está aqui, o mundo espiritual está muito mais além do que você. Tem coisas que o Senhor já liberou. Tem unção que o Senhor já liberou sobre nós. Mas a gente precisa despertar. A gente precisa despertar. Eu fui incomodado com o espírito dentro de um ônibus. Só acontece comigo essas coisas? Acontece com vocês não, gente? O espírito incomodar vocês de fazer algo? Não incomoda nenhum de vocês? Ou é só eu? Hoje eu sou referência dentro da minha família, dentro da minha parentela. Hoje eu sou referência. Porque antes eu era visto como um qualquer, como um alcoólatra, como um drogado, um cara sem futuro, sem família, um cara que não tinha responsabilidade. Hoje eu sou alguém. Hoje eu sou referência dentro da minha família. Hoje a minha família, ela consegue me enxergar com outros olhos. Hoje pessoas me chamam para orar. Essa honra não é minha, é honra do Pai. Mas as pessoas, elas estão conseguindo me olhar com um olhar diferente. Vão levantar os críticos, isso é normal. Mas
gente tem que saber conviver com isso. É muito gratificante. Pô, cara, minha mãe toda hora me chama para orar. Pô. Minha mãe tem muito mais tempo de igreja do que eu. Pô, filho, quando tu ora diferente. Nós precisamos ser referência dentro desse tempo. Nós precisamos ser tanta referência que quando você passar sobre qualquer lugar, pessoas vão chamar você para orar. Vai ter uma oração ali na casa da minha tia, mas o meu primo falou: Felipe, antes de ter aquela oração de todo ano, por favor, ora sobre aquele lugar. Nós precisamos se enxergar. O próprio Senhor, Ele vai impelir a cada um a fazer. A gente precisa fazer. O Senhor vai levantar outro no teu lugar, outro no meu lugar. E nós vamos estar como cadeiras no meio de um salão, no meio de uma igreja. Assim como os apóstolos, ele chamou o povo e disse: escolham 7 pessoas entre vocês e tragam até a nós, para que nós podemos orar e colocar as nossas mãos. Eu creio que existem pessoas cheios do Espírito de Deus. Existem pessoas cheias de unção. E a gente, às vezes, esperamos. É hora de levantar a igreja. É a hora de se levantar a igreja. Tu é tímido, o Senhor quer te usar no meio da tua timidez. Tu não sabe falar, o Senhor quer te usar. Ah, Senhor, eu não sei fazer. Tem disposição? O Senhor vai te usar. Quem espera? Quem esperar? Nós vamos dar a resposta. Nós precisamos se alinhar nessas questões. Por favor, fique de pé, quem puder. Nosso refúgio, Tu és o nosso baluar, Tu és um Deus bem presente na hora da nossa angústia. Quem somos nós, Senhor, sem a Tua presença? Quem somos nós, Senhor, sem a Tua direção? Nós chamamos a Tua existência sobre este lugar, Senhor. Nós se movemos, Senhor, não como o vento se move, mas nós se movemos debaixo da Tua palavra. Porque nós precisamos entender, Senhor, que nós, Senhor, carregamos o Evangelho. Senhor, nos desperta nesse tempo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, muda a atmosfera, Senhor, desse lugar. Senhor, tira todo o cansaço, Senhor, toda a fadiga mental e espiritual, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, somente uma palavra, Senhor,
Senhor, som do nosso coração, som da nossa mente. Nós liberamos cura sobre este lugar. Convidar vocês para receber algo diferente da parte do Senhor. Assim como os apóstolos, eles puseram as mãos sobre os 7 escolhidos. Eu queria convidar vocês para que vocês recebessem dessa mesma unção, dessa mesma nível de autoridade. A mesma unção que o Senhor liberou sobre mim, eu peço para que o Senhor libere sobre vocês. Grandes poderes, grande responsabilidade. Da mesma unção, na mesma unção, na mesma proporção, Senhor, sem medida. O medo não vai nos dominar mais. Os nossos pensamentos não vão mais nos dominar. Que há uma retenção sobre isso. Da mesma unção, Senhor. Da mesma unção, Senhor. Da mesma unção, Senhor. Da mesma unção, Senhor. Da mesma proporção que o Senhor liberou sobre mim, Senhor. Eu libero sobre eles, Senhor.
sobre eles, Senhor. A mesma unção, 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 Senhor. Níveis. 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 A mesma unção, Senhor. A mesma unção, Senhor. A mesma unção, Senhor. Sem medo, Senhor. Fogo nos pés, fogo nas mãos. Níveis maiores, Senhor. Níveis de autoridade maiores, Senhor. Mais forte, Senhor.
Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir Você pode aplaudir e exaltar a Ele, bem? Bem, Shabbat Shalom, pessoal. Prestar atenção na palavra, conseguiram absorver essa coisa, prestar atenção realmente. Ou então a gente está igual alguém que às vezes está falando uma receita de bolo, a gente fala que está tudo certo e vai para casa da mesma forma. Amém? Ele falou de confronto e houve, através dessa palavra, a gente sabe que houve um concílio. O concílio apostólico se reúne para ajustar algumas coisas. Mas o concílio apostólico, ele tem legitimidade. Está dando para vocês entenderem? Antes haviam quantos apóstolos? 11. Porque um entre os 12 foi dado como traidor. E o que aconteceu com ele? Ele sucumbiu. E logo depois, quando eles fazem uma outra reunião e unge o 12º, tudo começa a fluir. Mas tinha que ser pessoas legítimas. A pergunta é, será que nós estamos debaixo dessa legitimidade? Porque para fazer concílio, para pedir ou fazer qualquer coisa, tem que ter legítimo. O Filipe é legítimo. A gente precisa ser legítimos quanto a isso. E quando você vai pegar, às vezes o problema é que quando nós lemos, nós não nos atentamos a detalhes. Ficamos debaixo de uma temática, um sistema tão religioso que às vezes a gente lê por ler. Eu vou repetir só algo que o Felipe disse aqui. Foram quantos homens que foram escolhidos? Alguém lembra? Vocês estão conseguindo conectar a palavra? De Kel, de todo mundo, a numerologia espiritual, e vocês não estão nem percebendo, não conseguem nem perceber, né? Capítulo 6, certo, Felipe? Eu só vou ler algo aqui para ficar consolidado sobre a vida de vocês. Algo que ele já leu. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. E o que eles disseram agradou a todos, a todo o ajuntamento. Eles escolheram. O primeiro a ser anunciado foi quem? Estevão. E a característica, logo quando fala do nome de Estevão, após a vírgula, a característica que o cobre: homem cheio de fé e do Ruach HaKodesh. Traduzindo, um homem cheio de fé e cheio do Espírito de Deus. Será que quando alguém te vê, você tem essas características do Espírito de Deus, por mais que seja promessa sobre as nossas vidas? Agora vamos dar continuidade nos demais. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um prosélito de Antioquia.
Vocês já ouviram no decorrer de toda a história o nome dos demais? Vai lá, vai lá. Oi? Só de quem? E qual é a maior característica que está sobre ele? Um homem cheio de fé. Não que dos demais não fosse, pô. Mas a gente sabe que nos demais não tem história. Não tem história. Então, para a gente, na realidade, fazer parte da história que Deus precisa escrever, a gente precisa ter essa postura. Fé e o Espírito de Deus. E aí, quase sempre eu tenho feito isso. Pego a palavra de um discípulo que Deus tem honrado, liberado, e no domingo a gente vai dar continuidade sobre essa palavra. Mas fique já com essa porção já semanal, porque no domingo a gente já vai trabalhar através dessa palavra a mais, para a gente estar agregando mais ainda conhecimento. Amém? Repita-se comigo: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir a cada uma das nossas necessidades. E Ele mesmo há de trazer a paz sobre Jerusalém, sobre o Brasil, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre o nosso bairro, a nossa casa e a nossa família. Amém? Pessoal, cuidado com a distração do que o paganismo está fazendo. Amém? Por exemplo, esse ataque, Felipe do nada vai olhar para o boneco e sentir bondades. Irmão, isso é o céu que está estabelecido aí. Olha o nível de distração. Olha a igreja como é que está. Cadê os nossos irmãos? Estamos preocupados com tantas outras coisas que com o principal às vezes estamos deixando de lado. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Shabbat shalom a todos. Irmão, beijo no coração e vamos para cima. Quem desejar ofertar, dizimar, o corban tá aqui, tá? Um vaso de honra. E o anúncio. Hoje na cantina tem empadinha. Já corre e pede o teu irmão para pagar uma para você. Abra portas do céu, faz chover, faz chover. Abra as portas do céu, te pedir.